digital é para o bem ou para o mal? Nós temos algum tempo já de experiência com o digital aqui no Brasil. Eu tenho acompanhado isso ao longo dos últimos 20 anos, né? Essa experiência, essa transformação e essa revolução digital. E aí fica essa pergunta, né? Mesmo tendo acompanhado isso todo esse tempo, eu ouço algumas colocações assim bem interessantes que provavelmente vocês também já ouviram. Por exemplo, a internet acabou com a socialização entre as pessoas, né? Ninguém nem janta junto mais. Todo mundo fica tirando foto do prato para compartilhar com quem está fora do jantar, não é assim? Redes sociais são uma perda de tempo. As crianças só querem saber de jogos virtuais, estão completamente sem foco. Ou então coisas do tipo, eu nem sei usar isso aí direito. Então, alguns de vocês já devem ter ouvido esse tipo de coisa. Ou então as fake news que a gente vem acompanhando ao longo do tempo. Por exemplo, essa mais recente que foi da baleia azul, que trouxe um medo muito grande para muita gente. A gente também é rondado o tempo inteiro pelo fantasma da pedofilia, ligado ao mundo digital, né? E outro risco que todo mundo comenta, né? Acho que cada um de vocês deve ter alguma história parecida. Que perigo são esses encontros marcados pela internet, porque eu ouvi um caso de uma fulana que foi assassinada, relacionado a isso, a encontros pelos aplicativos. Tem ainda o medo dos ataques hackers, né? Que recentemente a gente tem ouvido uma série de invasões hackers, e aí as pessoas também ficam com muito medo disso. Ou então o medo que a gente tem de se tornar obsoleto, de a gente deixar de acompanhar toda essa mudança que está acontecendo. Então, o medo da obsolescência, principalmente com relação ao mercado de trabalho, né? E as empresas que estão super expostas e também amedrontadas com relação à postura dos novos consumidores. Porque os consumidores, como a gente sabe, somos nós, e a gente está cada vez mais crítico, mais agressivo nas redes sociais. Há hoje o que a gente chama de uma tecnofobia, praticamente uma rejeição aí ao que vem do mundo digital. Só que a questão que fica é, será que é isso mesmo? Será que a gente realmente perdeu o controle sobre toda essa massa de informações? Eu prefiro ver as coisas de uma outra forma. Eu acho que, como aquela história, que tem a metade do copo meio cheio e metade meio vazio. Eu sempre prefiro ver o lado meio cheio, né? Eu prefiro ver as coisas como oportunidades. Mas é óbvio que nós temos ainda muitos desafios pela frente. O desafio da atualização constante, todos nós, porque assim como a internet ela traz esse medo da obsolescência, ela também traz, ao mesmo tempo, várias possibilidades de atualização, né? Todos nós temos essa sensação de ficar meio desorientado, meio perdido em algum momento. E a gente também tem o desafio de como utilizar a tecnologia a nosso favor, para que a gente consiga construir uma vida ainda melhor. Então, como eu disse agora há pouco, eu trabalho muito com essa questão das oportunidades. Eu prefiro ver esse universo novo como repleto de oportunidades. Cada um de vocês deve ter utilizado pelo menos um aplicativo desses antes de vir para cá. Seja para descobrir o melhor caminho, mais rápido, qual é a localização, ou um hotel para hospedagem. Então, todos nós temos hoje acesso a muito mais funcionalidades do que a gente tinha antes. Alguns de vocês devem utilizar esses aplicativos de relacionamento também. Tirando aquele medo que a gente comentou agora há pouco, né? Muita gente tem conhecido pessoas bacanas utilizando o meio digital. Eu mesma conheci meu ex-marido há mais de 12 anos utilizando uma ferramenta dessas, que nem se chamava aplicativo na época. E me casei, tive um filho, né? As empresas estão cada vez mais conseguindo contratar pessoas com melhor qualificação por conta do mundo digital, porque você tem acesso a muito mais informação sobre os candidatos, e os candidatos também podem analisar melhor aquela empresa para verificar se ela faz sentido, se eles gostariam de trabalhar lá ou não, né? A tecnologia também está facilitando muita coisa com relação, por exemplo, até ao tratamento de algumas fobias, né? Tratamento de medos. Então, a gente vê realidade virtual atrelada à vacinação de crianças, à fobia de voar, fobia de outras
questões, né? E o digital também pode trazer para a gente uma vida mais prática. Por exemplo, a gente não precisa ficar perdendo muito tempo hoje numa fila de supermercado ou então numa fila de cinema para comprar um ingresso. Porque, aliás, tempo é hoje o nosso maior ativo, né? A gente tem que realmente tentar dedicar mais tempo para fazer aquilo que a gente gosta. Cada um de nós vai alocar o tempo àquilo que é mais importante para a gente, né? Como brincar, por exemplo, com o nosso filho. Outra oportunidade que eu vejo bastante é o crescimento do empreendedorismo ligado ao universo digital. Hoje a gente tem inúmeras empresas que têm surgido para solucionar problemas, resolver lacunas relacionadas ao mundo digital. Muitas empresas vendendo todo tipo de produto ou serviço utilizando o mundo digital. A possibilidade de formação contínua. Assim como o digital nos empurra para uma necessidade de se atualizar, ele também traz ferramentas para que a gente possa o tempo todo estar se atualizando. E isso, para mim, foi super importante, porque, literalmente, se eu não tivesse essa conexão, eu não conseguiria ter me reinventado, porque eu fiquei conectada com o mundo, com o mercado de trabalho, mesmo amamentando o meu filho, que nasceu há uns 6 anos e pouco. E reinvenção por quê? Porque há alguns anos eu fui demitida, e aí aquilo que parecia uma tragédia, um problema muito grande, na verdade acabou sendo tudo o que eu precisava para empreender. E empreender justamente utilizando caminhos relacionados ao universo digital. E, além disso, a gente tem outros exemplos, né, ligados, por exemplo, à área política. O que o digital pode nos passar com relação à área política? Ele tem influenciado diretamente o resultado de algumas eleições, seja para o bem ou para o mal. Né? Quando o Obama ganhou em 2008, ele utilizou muito do universo digital para se comunicar. E a gente acompanhou recentemente também a eleição do Trump, que também teve muita influência do digital. Mas não só isso, né? Tem convocado as pessoas para irem para a rua, para se manifestarem, seja para uma linha ou para outra, mas tem convocado as pessoas para uma participação. O digital também traz muita transparência, se a gente for ver para as relações, seja entre empresas e consumidores, seja entre políticos e cidadãos, porque expõe tudo, né? Entre pretendentes e até entre empresas e funcionários. Então, na verdade, fica tudo muito mais evidente, muito mais transparente. Então, além disso, o digital também trouxe muito mais velocidade a todas as transformações que a gente tem observado. Muitas dessas tecnologias que hoje estão nas nossas mãos aconteceram nos últimos 10 anos. Se não fosse o digital, isso poderia levar mais de 100 anos para acontecer. Então, realmente, está tudo migrando para a palma da nossa mão. E aí, o que é importante? É importante que a gente adapte o nosso mindset. Realmente, a questão é a nossa forma de pensar. Não importa se a gente é nativo digital ou a gente é imigrante digital. Porque ninguém mais vai querer parar de utilizar a internet para se comunicar com os filhos, por exemplo, que estão morando fora do país, ou então a vovó que levantou a mão ali, que é minha mãe, para brincar com o neto ou com alguns sobrinhos. Então, hoje ninguém quer parar de estar conectado. Ou então, para a gente realmente, como eu falei, dedicar mais tempo àquilo que faz bem para a gente. Ao invés de eu ficar fazendo supermercado, eu faço supermercado sentada na sala de casa para poder curtir mais o meu filho. Então, não tem volta, esse caminho não tem mais volta. Então, o que nos resta? Né, a não ser nos reinventarmos, porque o digital é para o bem ou para o mal. Tudo isso é verdade, tanto o lado bom quanto o lado ruim. A questão maior está ligada às nossas escolhas. O que a gente resolve fazer com o uso do digital? A gente pode continuar disseminando fake news, como aquele caso da baleia azul, ou a gente pode utilizar para fazer bem para as pessoas, através de um site colaborativo ou mesmo de crowdfunding, né, para apoiar algumas necessidades humanas. A gente pode utilizar também para não parar mais de estudar. Porque não adianta mais a gente fazer um curso e parar. Daqui para frente, o que a gente precisa fazer é realmente não parar mais de aprender, desaprender e reaprender de novo. Se a gente perder essa possibilidade, a gente realmente corre riscos. E falando em riscos, será que é uma ameaça? O digital ele realmente só vai ser uma ameaça para as pessoas que desistirem ou para as pessoas que não quiserem se adaptar, que não quiserem se atualizar. Aí ele corre
aí a gente corre realmente algum risco. Porque o digital não é culpado de nada. Ele, na verdade, é uma ferramenta. Somos nós que usamos e nós que fazemos escolhas sobre o que fazer com esse caminho. Então, a gente tem que ter muito claro quais são os nossos objetivos ao utilizar essas diversas e poderosas ferramentas. Porque a gente sabe bem que a diferença entre o veneno e o remédio está na dosagem, né? Então, fica aqui a pergunta para vocês. O digital é para o bem ou para o mal? A escolha está nas nossas mãos. Ok? Obrigada.